Saudações vascaínas, meu povo! Hoje é dia de descontar a raiva. Vou falar do jogo Curitiba 1, Vasco 0. Eu tive até que pensar para ver se era esse mesmo resultado, mas é esse mesmo. O Vasco perdeu para o Curitiba de 1 a 0. Falar aqui o que eu achei do jogo, de alguns jogadores reclamar um pouco. Falar também da polêmica do VAR, da minha opinião no geral. Ritual padrão de sempre, se você puder curtir o vídeo, a curtida de vocês ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vamos que vamos. Bem, tinha toda a polêmica referente a poupar e não poupar para esse jogo, né? Tinha gente até falando de poupar o time inteiro e tal, porque dava para ganhar do Curitiba, e eu tava com medo desse salto alto. Não exatamente do Curitiba, mas com essa situação de que nós podemos ganhar de qualquer forma. E o jogo se mostrou meio difícil, né? Apesar do segundo tempo do Vasco ter sido melhor, nós tivemos um primeiro tempo muito ruinzinho, primeiro tempo sonolento, primeiro tempo sem grandes inspirações. A melhor chance foi uma bola roubada do próprio Germancano, que roubou a bola no ataque do Curitiba e finalizou. De resto, quase não produzimos no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Vasco melhorou na sua postura, conseguiu criar boas situações ofensivas. Teve um raro lapso de qualidade do Bruno César, onde o Thales Magno fez uma jogada pela esquerda, o Bruno César deu uma assistência, o Germancano conseguiu finalizar bem para o gol, mas o goleiro acabou conseguindo defender. O goleiro em uma grande noite, né? Porque também teve outro lance do Parede, onde o Thales Magno com um drible para o fundo, olha só, o Thales Magno parece estar vendo meus vídeos, né? Driblou para o fundo, cruzou para dentro da área e o Parede, a bola sobrou para o Parede, que finalizou no cantinho, e o goleiro também pegou. Como disse, noite boa do goleiro. Teve mais um lance onde o Parede fez um lance de velocidade pela direita, conseguiu cruzar a bola na área, a bola passou para uma galera, chegou para o Ribamar e a bola passou debaixo da perna, passou entre as pernas do Ribamar, né? Tá certo, teve um desvio lá, mas enfim, ainda teve um chute do Thales Magno aí na trave, outra jogada pela direita, bastante jogada pela direita dessa vez, onde o Thales Magno finalizou bonito e bateu na trave. Contudo, nós tivemos aí o pênalti do Iago Pikachu, eu vou falar melhor disso lá no final. Curitiba conseguiu abrir aí o placar, no final teve uma outra situação polêmica, o juiz não deu pênalti, terminou o jogo, Curitiba 1, Vasco 0. Bem, vamos lá. Primeiro falando específico dos jogadores, né? O Fernando Miguel fez o que pôde na situação do pênalti. A vantagem é muito para o marcador, ele até defendeu um pênalti com aquela paradona monstruosa. Não sei como aquele tipo de coisa é permitido, né? Porque claramente é uma forma de tentar esticar a regra o máximo possível. Depois mudou o cobrador e os caras conseguiram fazer o gol. No geral, o que deu para o Fernando Miguel fazer, ele fez. Iago Pikachu. Vamos lá, né? Bem, primeiro destacar a covardia de quem escalou, né? O time foi quase todo reserva. A zaga foi quase inteira reserva. A gente teve o Neto Borges, reserva do Henrique. A gente teve o Miranda e o Marcelo Alves, reservas. O Miranda nem tanto, porque ele seria titular no lugar do Ricardo. Mas na teoria, reserva. Mas a gente teve o Iago Pikachu, que é na teoria titular. Bem, muito do questionamento está sendo em cima da lateral direita. Se tem dois jogadores que estão sendo muito questionados, é o Felipe Bastos no meio campo e o Pikachu na lateral direita. Se vai usar a droga da defesa reserva, por que não dar uma chance para o Caio Tenório? Entendeu? Se acha que a perseguição em cima do Pikachu é exagerada, se acha que de fato o Caio Tenório não tem um potencial para assumir a lateral direita, era um dia excelente para testar isso. Porque seria uma zaga totalmente reserva e entre eles o Tenório. Mas não, colocou todo mundo reserva, menos o Pikachu. Pikachu, que estava tendo mais cobertura nesse jogo, o Bruno Gomes estava dando bem mais... Estava tendo mais impacto ali pela direita, do lado defensivo. O Pikachu até tentou algumas coisas, foi um jogador mais solto. Não estava fazendo uma boa partida, a real é essa. O Pikachu
apesar de estar fazendo uma partida melhor do que as anteriores. Acredito que muito em cima disso é porque ele tinha uma ajuda maior ali do meio de campo, mas ainda assim não era uma boa partida. E o P teve o lance do pênalti, né, cara? O pênalti absolutamente infantil. Jogadores de futebol, principalmente jogadores do Vasco, tem VAR, galera. Não vai, esse migué de antigamente não vai colar mais hoje. Se você puxar a camisa de um cara, o VAR vai pegar, mas foi de fim, vai pegar. Parem de ser burros. Larga essa demência, povo. Tem VAR agora. Se você fizer uma merda dentro da área, vão pegar. Foi infantil o pênalti do Pikachu. Desculpa, foi juvenil. O pênalti do Pikachu foi quase recreativo, foi quase infanto. Aquele pênalti, mano, no finalzinho do jogo entregar a paçoca desse jeito. Ah, Pikachu, pelo amor de Deus, já não tinham motivos o suficiente para estarem desgostosos com seu futebol. E você me faz um pênalti desse? Cabeça, né, Pikachu? Pelo amor de Deus. Enfim, Pikachu para mim, somando o jogo que ele fez com mais o pênalti, pior da partida. Sem sombra de dúvida. E se já tinha pouca moral com a torcida, se o pessoal já estava perseguindo muito o Pikachu, agora com a situação de hoje, filho, o cerco fechou total para ele. A grande maioria dos comentários que eu estou vendo são especificamente anti-Pikachu. O pessoal quer ver ele longe do Vasco. É a vida. Bem, dupla de zaga, Miranda e Marcelo Alves. No geral, eles foram bem. O Curitiba conseguiu um ou outro lance ali em cima deles, mas na maioria dos confrontos, os dois foram bem. Destaque para o Marcelo Alves, que conseguiu rebater as bolas aéreas. Marcelo Alves é um zagueiro alto, né? Um dos problemas dessa zaga do Vasco, principalmente da titular, que é uma zaga com uma média de altura bem baixa, e Marcelo Alves, ele é gigantão, né? Então, queria colocar esse destaque. Neto Borges fez uma boa partida no quesito defesa, nada de absurdo, não entregou em nenhum momento. Ah, mas o cruzamento veio da esquerda. Tá, beleza, mas ele estava marcando, entendeu? Fez alguns bons lances em quesito ofensivo, é um jogador rápido, é um jogador que demonstra alguns dribles, consegue achar saídas inteligentes, conseguiu dar uma bela virada de jogo, que deu uma condição boa de ataque para o Vasco. Então ainda continuo com a implicância em relação a colocar o Neto Borges na titularidade. Por mais que o Henrique esteja jogando bem, e está, o Neto Borges dá mais opções ao time. O Henrique ele tem sido uma defesa sólida. O Neto Borges não está comprometendo defensivamente. E o Neto Borges ainda tem um ataque, é um jogador que pode ajudar ofensivamente. Então, apesar das boas partidas do Henrique, eu ainda acho que o Neto Borges tem que ser titular. Bruno Gomes dormiu diversas vezes no jogo, perdeu algumas bolas que não dá para perder, mas no geral deu alguma dinâmica para o jogo. Não foi uma partida boa, nem do Bruno Gomes, nem do Marco Júnior, nem do Bruno César. O trio de meio de campo não jogou bem. Mas eram jogadores que se movimentavam, principalmente Marco Júnior e Bruno Gomes. Eram jogadores que tentavam ali dar um gás na marcação, povoar. Infelizmente o Bruno Gomes ele demora muito para decidir o que vai fazer. E é uma das coisas que ele tem que começar a treinar. Ele tem que já ver, visualizar a jogada e já dar continuidade. Ele pensa demais antes de realizar essa ação. Algumas vezes foi pressionado por essa demora e uma vez perdeu a bola, dando um contra-ataque sinistro para o Curitiba. Então tem essa situação aí para o Bruno Gomes. Marco Júnior jogou meia bomba, Bruno César jogou meia bomba, conseguiu uma semi-assistência que poderia salvar ali a atuação dele, mas no geral não fez nada de muito absurdo. Catatal também não foi lá essas coisas. Thales Magno conseguiu também uma semi-assistência, conseguiu alguns lances que envolveram o adversário. Foi uma boa partida, embora eu veja muita gente criticando o Thales Magno. Conseguiu uma assistência para dentro da área que não concluíram. Deu um chute que acabou na trave. Além de conseguir carregar um ou dois marcadores em alguns lances de perigo do Vasco. Não vi essa atuação monstruosa que estão falando. Para mim o Thales Magno jogou bem. Se for comparar com os outros jogadores, então foi muito bem. E o Germancano
Conseguiu uma boa finalização no cruzamento do Bruno César, conseguiu roubar uma bola, quase conseguiu resolver sozinho. Era o ponto fora da curva aí desse time, né? O Germancano realmente joga muito. Mas hoje foi o dia do goleiro, né? O goleiro do Coritiba hoje estava extremamente inspirado e não conseguiu ser vencido. Dos jogadores que entraram no segundo tempo, Felipe Bastos. Cara. Eu, sinceramente, eu desanimei com o jogo quando o Felipe Bastos entrou, cara. Sabe quando bate aquele desânimo de assistir? Foi o que aconteceu comigo quando o Felipe Bastos entrou. Eu não via o menor motivo, a menor possibilidade do Felipe Bastos mudar o jogo ofensivamente para o Vasco. E não mudou, entendeu? Lucas Santos entrou, mas teve pouco tempo em campo. O Paredes fez uma boa partida. As últimas partidas do Paredes foram bem fraquinhas. Essa foi a primeira boa partida que ele fez. Conseguiu alguns lances de velocidade, fez uma finalização que poderia ter sido gol. E também deu uma assistência ali que o Ribamar, enfim, perdeu, né? Teve o lance do Ribamar, que perdeu o gol, ou a bola passou, desviaram, cada um dá desculpa. Para mim ele perdeu. Mas o Ribamar é isso, né? Não tem muito o que falar também desse jogador. E sobre a polêmica dos pênaltis, né? Primeiro, sobre a do Pikachu. Uma coisa que eu quero deixar clara. Independente se foi ou se não foi, o Vasco ele deveria ter vencido do Coritiba jogando o tempo normal. Ok? Falar do pênalti, da polêmica do VAR ou não muda em nada o que o Vasco não fez em campo. Mas mesmo assim nós temos que discutir sobre isso. Bem, a situação do Pikachu foi pênalti? Foi. Então a gente mas o Pikachu não puxou com intensidade para tirar o cara da jogada. Tá, não puxou, mas puxou. Foi pênalti. O lance do Neto Borges foi pênalti? Também foi. A desculpa, foram duas desculpas que eu vi referente a isso, né? A primeira foi sem querer. Ele pisou sem querer. Desculpa, gente, mas sem querer também é pênalti. Quando bate na bola, a mão na bola do jogador sem querer, também é pênalti. É pênalti, entendeu? O cara não pisou com força suficiente para machucar ou para interromper a jogada, mas pisou. É falta. E se foi dentro da área, é pênalti, independente da intensidade. O pênalti ele não se caracteriza de acordo com a intensidade da falta. Tá ligado? Senão, a do Pikachu também poderíamos dizer que talvez não foi pênalti porque não foi intenso o suficiente para tirar a jogada do cara. Entendeu? Para mim, a avaliação do árbitro foi incorreta. Daria pênalti tanto na do Pikachu quanto da do Neto Borges. Para mim, os dois foram pênalti. Mas, deixo claro, isso não anula de jeito nenhum a atuação do Vasco. Teve algumas ações ofensivas, mas não conseguiu furar o bloqueio do Coritiba. Demorou muito para fazer esse meio de campo jogar. E ainda teve a atitude infantil do Iago Pikachu de dar esse pênalti no final do jogo para o Coritiba. Então, para mim, a derrota vai sim na conta do Iago Pikachu. Posso dizer com toda certeza que vai. Porque foi um pênalti extremamente infantil que o Iago Pikachu cometeu. Acho que nós pagamos um preço muito grande em relação a essa situação de poupar ou não poupar. E eu espero que isso seja compensado no jogo contra o Botafogo. Entendeu? Se a situação era poupar aqui para todo mundo tá bem no jogo do Botafogo, eu quero todo mundo voando naquele jogo. Se me parar povo para vou ter que substituir o Cano porque o Cano tá cansado, o Benítez tá cansado, parei, entendeu? Parei legal. Espero que todo mundo esteja extremamente ótimo no jogo contra o Botafogo, porque difícil, hein? Perdemos para o Fluminense, perdemos para o Atlético Goianiense, perdemos para o Curitiba. Complicado, né? Complicado. Torço para que as falhas de hoje sejam anotadas pela comissão técnica, para que vejam essa situação do Iago Pikachu. E eu ainda tenho dito, se estão procurando lateral direito, é porque o Pikachu não está agradando. Se o Pikachu não está agradando, não sei por que não dá chance para o Tenório. Ok? E também dá uma situação aí nesse meio de campo, porque quando o Benítez não joga, o meio de campo do Vasco não joga. Entendeu? Complicado, espero que tenhamos uma vitória na próxima partida e esse jogo do Coritiba é esquecer. Bem, em base a isso, gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo? Vocês provavelmente não gostaram, mas eu queria saber o porquê.
E para vocês, qual foi o melhor e o pior jogador da partida? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente, se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para moral para o canal. E é isso aí. Então, valeu, falou e até mais.